Vamos lá então, irmãos. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Nós estamos aí no capítulo de número 18, né? Nós estamos nessa sexta sessão paralela aqui do Apocalipse, uma sessão que é chamada de as 7 visões do julgamento, dentro daquela proposta do reverendo Dr. William Hendricks, né? Que foi o que apresenta de uma maneira mais clara aí esse método de interpretação do Apocalipse através do paralelismo progressivo simbólico, que nós temos aprofundado, principalmente com o conhecimento aí e a proximidade, não só na literatura apocalíptica judaica, mas na própria tradição, nos termos, nas expressões idiomáticas que fazem todo o sentido para o entendimento, então, do Apocalipse. Começa no capítulo 17, vai até o capítulo 19. Dentro da sequência, o objetivo desse capítulo é falar sobre o julgamento final, né, os julgamentos, e, de um modo especial, o julgamento dos aliados de Satanás. Né? Nós vimos que a primeira sessão apresenta uma palavra para a igreja de todos os tempos, de todos os momentos, depois explica por que Cristo foi para o céu, e o que está acontecendo de perseguição, por que da perseguição da igreja, a igreja orando ao Senhor por conta que está sendo perseguida. Então, a terceira sessão, onde Deus manda as trombetas sobre os ímpios, como avisos para que eles deixem de perseguir a igreja. Depois nós temos a apresentação dos aliados de Satanás, né? A besta do mar, a besta da terra, e cita a respeito da besta ou da Grande Babilônia. Depois nós vemos que entra a perspectiva final, né, da aplicação dos flagelos, das taças de ouro, né, sendo derramadas. E agora entramos aqui na sessão dos julgamentos, que vai apresentar no capítulo 17 a Babilônia, quem é a Babilônia, e vai tratar da queda da Babilônia e também depois a queda dos demais aliados de Satanás e, consequentemente, o juízo final, a ascensão, né, o arrebatamento e o estabelecimento, então, do novo céu, da nova terra, com as bodas do Cordeiro, né, o casamento do Cordeiro e a sua noiva. E aí depois, o capítulo 20 fala, pastor, mas então aí já acabou o assunto? Não, porque ainda ficou uma questão para trás, que é a situação, e o que vai acontecer com Satanás? Né? A sexta sessão fala dos aliados de Satanás. Mas o que vai acontecer com a serpente? O que vai acontecer com o dragão? Aí então ele volta de novo lá no capítulo 20, 21, 22, para tratar de tudo o que aconteceu no mesmo período, né? Os 42 meses, 1.260 dias, os 3 anos e meio, mas aí focando sobre o que vai acontecer com o inimigo das nossas almas. Tudo bem? Então essa é a visão geral aí que nós temos trabalhado. Então nós já caminhamos aqui, identificamos a Babilônia como sendo o sistema mundo, né? O jeitão de viver aí, que está sempre montada na besta que emerge do mar, ou seja, no sistema governamental, o mundo e o poder político, filosófico das bestas sempre estão de mãos dadas. Aí vimos que no capítulo 18 nós temos um anúncio, né, dessa Babilônia, e depois a chamada, em especial aí no verso 4 do capítulo 18, para que a igreja saia, né, desse sistema, ou seja, não fique preso a esse sistema. Então vamos dar uma relembrada aí no capítulo 18, eu vou ler aqui a partir do verso 4, que é onde nós paramos a semana passada, e vamos
Vamos seguir mais um pouquinho. Então vamos lá. Verso 4 do capítulo 18. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. No cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha. Viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. E será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então nós vemos aqui o anúncio da queda da Babilônia. Verso 9, que é o que nós vamos trabalhar, né, de um modo mais específico hoje, vai dizer assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, ou sobre a Babilônia, que caiu, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando ouvirem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, diz: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pedra, de linha finíssima, púrpura, seda, escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, qualidade de móveis de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha riqueza. E todo piloto e todo o que navega livremente, marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se comparará à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritava: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, os céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, arrojou-o para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais se achará. E voz de arpista, de música, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, lembrando a leitura, irmãos, nós vimos então que esse decreto da queda da Babilônia, né, apresentado aqui no 6º ponto, tem como objetivo então mostrar que esse mundo será destruído, né? E aí nós vimos na semana passada que dentro da visão do capítulo 8,
a queda da Babilônia pode ser dividida aí em 7 atos, ou 7 cenas. Então nós tratamos semana passada do decreto da queda, que vai do verso 1 até o verso 3, e tratamos da advertência para os santos, né, para os santos sair dela, separar, se consagrar, que foi o que terminamos a semana passada. Hoje vamos entrar aqui na terceira cena, no terceiro ato, né, o lamento dos reis, depois o lamento dos mercadores, o lamento dos navegadores e o último ato da queda da Babilônia, que aponta para a exultação dos crentes. Né? E, por fim, do verso 21 a 24, a destruição total. Então, nós já vimos aí a queda, já vimos a advertência aos santos, né? Vimos que o motivo é para que nós não nos tornemos cúmplices das obras infrutíferas desse mundo, né? E aqui é um negócio complicado, irmãos, porque a gente vive numa geração onde a igreja diz para a gente ser tolerante, né? Para que a firmeza teológica não exista, para que a disciplina eclesiástica seja afrouxada, para que as mensagens não sejam mensagens de confronto, exigindo mudança, exigindo santidade, exigindo transformação. E as pessoas falam, não tem problema não, eu ficar com um pezinho no mundo, um pezinho na igreja, né? Fazer o quê, né, pastor? É minha família, então eu tenho que, né? Não tem como, né? O senhor não entende, né? Eu posso até entender, meu amigo, o problema é Deus. Né? Eu sou tão falho quanto você e sou sujeito às mesmas inclinações pecaminosas e os mesmos afrouxamentos da lei, mas o nosso Deus não é. E aí que é onde mora o perigo, né? E depois você não vai adiantar você chegar lá, mas eu falei para o pastor Herb porque ele não avisou, ele não falou nada. Independente disso, a Bíblia está aí, né? E tanto eu quanto você, nós vamos levar um puxão de orelha. A advertência, então, é para que os crentes estejam separados, ou seja, viva de modo santo e santidade. Né? Fazendo um link com o último sermão, né, do último domingo, Neemias capítulo 9, a ideia de que o povo, nessa reforma religiosa, a primeira coisa que eles fizeram foi se separar dos estrangeiros, tirar tudo aquilo daquelas pessoas que não estavam ali em aliança com Deus, servindo ao Senhor, como uma expressão de retirar da vida daqueles que, ao invés de nos conduzir para mais perto de Deus, acabam sendo empecilhos na nossa vida espiritual. Agora, entrando então na terceira cena aí, o lamento dos reis, nós vemos aí a partir do verso 9, que eles vão chorar pela queda da Babilônia. E não é por menos, afinal de contas, eles foram seduzidos, né, pela Babilônia, pelo sistema mundo. Quem está no poder, irmãos, os reis, os poderosos, os caras adoram a Babilônia. É algo maravilhoso para eles. Então, o dia que isso cair, o dia que Deus aplicar o juízo sobre a Babilônia, ou sobre o sistema mundo, esses vão chorar, né? vão lamentar. Então, essa cena apresenta o lamento dos poderosos, os reis da terra, que se prostituíram e viveram segundo os prazeres da Babilônia. Né? A gente teve um flashzinho mínimo, né, durante a pandemia, que é o fato de que os ímpios não puderam se reunir para gandaia. Aí o que eles faziam? Festa clandestina. Não é assim? Né? Porque ele não aguenta. Ele quer se satisfazer com os prazeres do mundo. Né? Uma das cenas que ficou marcada foi a polícia entrando lá num cassino ilegal, numa festa clandestina, né? E o Gabigol estava lá. Escondeu debaixo da mesa. Aí passou a maior vergonha da vida do cara. Mas por quê? Tá todo mundo morrendo, tá todo mundo no meio da pandemia, proibido reunir a igreja. Aí os ímpios vinham fazer uma festa clandestina, porque eles não aguentam. Agora imagine, não é pandemia, irmãos, é o juízo final, é o julgamento. Não tem como fazer festa clandestina, porque a Babilônia caiu.
não tem nem onde você fazer a festa clandestina. O que esse povo vai fazer? Vai se arrepender e vai se dobrar diante do Senhor? Falar, Senhor, misericórdia, perdoa os meus pecados? Nós já vimos isso na sessão anterior, que vem os flagelos e o povo fica com mais raiva de Deus. Mais blasfema contra Deus. Então agora, como não tem jeito de burlar, porque veio o fim, o que eles vão fazer? Vão chorar, vão lamentar. Né? A segurança aí da união entre a besta e a Babilônia, cheio de entretenimento, prazeres, satisfação dos desejos carnais, dão lugar agora ao choro, ao lamento e ao medo. Tanto que eles se afastam, né? Vendo lá o fogo, o sistema mundo sendo destruído. Então você vê, por exemplo, o governo usando o seu imposto para investir em eventos puramente hedonistas, que buscam prazer. Ah, mas o carnaval gera muita riqueza. Para os poderosos, para os mercadores. O povo mesmo, meu amigo, não traz riqueza nenhuma, não. Traz um grande prejuízo. Prejuízo sanitário, um prejuízo pro SUS. Né? Esse negócio é um trem que eu fico assim, de hora indignado. Eu já contei a história aqui para vocês. Eu morava em Jabuticabal na época. Inauguraram o SAMU. Bem na frente da minha loja, assim, o SAMU. Em 30 dias do SAMU, saiu o balanço. Quantos atendimentos fez? Um bêbado lá da região nossa, o cara que ficava caído pro chão lá, com os cachorros lambendo e tal. Em 30 dias ele teve 35 atendimentos. Só um cara. Que bebia demais, caía, cortava, bebia demais, vomitava, caía pressão, não sei o que, outro dia entrava, não sei o que, coma alcoólica, piriri, poró. Se um cidadão de bem tivesse um infarto na mesma hora que o infeliz lá, pingaiada, estivesse usando a ambulância, o cidadão de bem ia morrer. E o cara, em 30 dias, teve 35 atendimentos. Olha o dinheiro que nós não gastamos para esse infeliz lá. Combustível para lá e para cá, equipe para lá e para cá, hospital para lá e para cá, maca para lá e para cá, luva, não sei mais o que, glicose, não sei do que, tarará. Então, só que o governo banca esse negócio. Porque o governo banca o sistema babilônico. Quanto que se gasta de preservativo na época de carnaval para dar preservativo de graça para o povo se divertir? O de ST-AIDS, né? Que é a ação do governo aí para as doenças sexualmente transmissíveis. Mano, tem uma verba exorbitante. O governo investir. Só que você não investe na mudança moral. Não, deixa o cara se divertir. Deixa o cara se divertir. Não é assim que funciona? Então os poderosos, eles investem no sistema mundo. No sistema de prazer. Eles estão seduzidos por isso. Eles se prostituem com isso. Aí o dia que for o dia final, que acabar, o que eles vão fazer? Chorar. É isso que João está revelando aqui. Então, primeiro então você vê aí o lamento dos poderosos, né? Ai, tu grande cidade, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Depois, no verso 11, nós temos o registro do choro, não só dos poderosos, mas de quem mais? Dos mercadores, dos comerciantes, ou dos empreendedores. Aqueles que ganharam dinheiro com o sistema mundo. Aqueles que se aproveitaram com a prostituição, a devassidão, os hobbies, tudo aquilo que busca ou conduz o homem a suprir o seu prazer e que leva esse homem para longe de Deus. Esses mercadores aqui,
Agora não tem mais sistema mundo, veio o grande julgamento, o que os caras vão fazer também? Vão chorar. Nossa, eu estou com o estoque abarrotado. Nossa, eu investi tudo que eu tinha em ações, e agora não tem nem mais bolsa. O que esses caras vão fazer? Vão chorar, vão lamentar. Né? Então é a cena, é a mais completa dos 3 lamentos, e ela trata então daqueles que se enriqueceram devido aos prazeres do mundo. Veja aí que ele vai usar justamente esse termo, né? Acho que é mais aqui para o final, verso 15. Os mercadores destas coisas, então de tudo, aquela listinha que ele fez, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de puro, de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Ou seja, toda a ostentação do mundo, né, todos aqueles que ganham dinheiro em cima desse sistema mundo, né, que vendem uma ilusão, né, que vendem uma ostentação. Irmãos, a gente poderia ter um estilo de vida muito mais simples do que a gente leva. E poderíamos suprir de uma maneira igualitária muito mais as pessoas desse mundo. A gente que teve a experiência de viver no continente africano por um tempo e de ver a realidade, você vê, puxa vida, não precisamos de tanta coisa. E ao mesmo tempo, pouca coisa supre aquilo que eles nada têm. Mas não, a gente entra no sistema mundo, irmãos, a gente fica correndo atrás do queijo, né? Como diz aí, fica correndo atrás do queijo, fica uma loucura. Porque, ai, se eu não tiver tal coisa, ai, se eu não comprar não sei o quê. Ai, já comprei o 13 e já lançaram o 14. E como que eu faço agora? Não, vou ter que fazer um plano, não dou conta, vou fazer um plano para daqui 3 meses trocar de celular de novo. Os mercadores, irmãos, eles estão se enriquecendo justamente por esse meio, esse modo de vida, de buscar satisfazer os prazeres naquilo que não é importante. Nós corremos atrás de algo que, na verdade, nós não precisamos. E nós ficamos enriquecendo aqueles que, na verdade, fazem uma propaganda para nos seduzir. Né? E isso começa desde cedo com as telas. Né? Você já viu, né? Que chega época de Dia das Mães, propaganda, você dá presente para a mãe. Aí agora namorado. Agora, depois criança, depois não sei o quê. É tudo um sistema para te conduzir a um estilo de vida consumista, de ostentação, de gastos sem necessidade. Não tem problema, divide em 48 vezes. Né? Faz o carnê, não precisa. A aprovação de crédito é simples, é fácil. Hoje como que a situação está, né? Inclusive, conversando com um conhecido, a ideia do cara é boa, mas vai levar o povo mais para o buraco ainda. Não sei se você viu agora a propaganda de um cartão que as empresas te dão. Esse cartão ele já é cartão de alimentação, de transporte, de tudo e do seu salário. Tudo no cartão. E nesse cartão você tem, por exemplo, dia 20 lá, dia 25, você já pegou o vale. Mas dia 25, seu filho ficou doente, você está apertado. Então você já adianta um tanto do outro salário, do começo do mês. Geralmente uma média aí de 200 a 400 reais. Adianta. Só que como o pagamento já vem no cartão, o que vai acontecer no outro pagamento?
já vai vir debitado os 400 que você pegou no dia 25. Então resolve o seu problema, mas te mata lá no outro mês, porque lá no outro mês não é no dia 25 que você vai precisar de dinheiro, você vai precisar já no dia 20, porque o vale já não vai estar suprindo mais. Aí você pega dia 20, no outro mês você vai, daqui a pouco você está devendo um salário. Só que nós não vemos isso, cara. A gente chega lá e vai comprar as coisas, quanto que é a vista? 1.000. Quanto que é a prazo? 1.900. Nossa, só tudo isso. Mas quanto que fica a parcela? Não, em 78 vezes ficou baixinho. Ah, então vamos fazer em 78 vezes. O que é isso, irmãos? É a Babilônia nos cegando. É a Babilônia tirando, inclusive, o pão nosso cada dia. E nos escravizando. É disso que nós estamos falando aqui em Apocalipse. E os crentes que deveriam ter um sistema de vida diferente, não, o que os crentes estão fazendo com a Babilônia? Sentou no colo já é amiga. Está tudo sentado no colo, esteja, de língua ainda. Não é assim? Esse é o nosso sistema. Então, e isso, irmãos, vai sendo introduzido de uma maneira que se a gente não tomar cuidado, é capaz de, no dia do juízo final, ao invés de jubilarmos, exultar sobre os céus, como diz o verso, nós vamos chorar junto com os mercadores, junto com os poderosos, a queda da Babilônia. Ai, meu Deus, meu iPhone. E agora? Nós vamos chorar. Então, cuidado, irmãos. A gente está sendo conduzidos, né, por esse sistema mundo a vender o que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida, e colocando-nos como escravo de um sistema que tem nos escravizado. A gente nem terminou de pagar o negócio, já está comprando outro em cima. E não é questão de ser pão duro, de não ser pão duro, é questão de consciência, irmãos. Eu não sei, por exemplo, a gente tem feito aqui já, acho que o terceiro bazar, né? Não sei você, mas você já viu quanta coisa boa vem nesse bazar? E lá em casa, lá, a turminha faz a festa. Né? Agora, na cabeça de alguns, eles não vêm nem aqui ver o bazar. O quê? Comprar um negócio no bazar de R$1? R$2? Não é assim? O que é essa mentalidade? Babilônia. Às vezes, irmãos, nós pegamos doações aí de coisa que você não teria condição de comprar na sua vida. E que vai estar aí vendendo a R$5, R$3. Só que, e o orgulho? Onde você põe o seu orgulho? O quê? Eu? Comprar um negócio desse no bazar beneficente? Não estou matando cachorro a grito. Eu vou, compro o outro lá e pago o preço de pagar, porque aí o mercador está se enriquecendo com a Babilônia. E aí a gente entra nesse sistema, irmãos. Nós precisamos começar a acordar para usar os recursos que Deus tem nos dado naquilo que de fato importa. Porque senão nós vamos ficar escravos e no dia final, ao invés de nos alegrar com o juízo final, com a chegada do nosso Salvador, vamos chorar junto com eles. Tem crente que eu acredito que vai chorar junto com eles. Então veja, os mercadores são aqueles que são beneficiados com o mundo e colocam a sua vida nisso. O lucro que o mundo traz para aqueles que investem em seus prazeres, agora dá lugar ao choro, ao pranto e ao medo. Então toda a ostentação, toda a riqueza, a soberba, o desperdício, a arrogância, o conforto demasiado, consumismo,
narcisismo, hedonismo, a luxúria e por aí vai, são destruídos com a queda da Babilônia. E aí você tem a listinha de todos os produtos que acaba englobando todas as áreas para mostrar que está tudo contaminado e que a gente tem que estar esperto, tá certo? Depois, ainda aqui no capítulo 18, ele começa lá no verso 17, né? Ele termina o verso 17, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então aí nós temos, primeiro, o lamento dos poderosos, o lamento dos mercadores, comerciantes, e agora o lamento dos navegadores, né? Que é o piloto que navega livremente, o marinheiro, os que trabalham no mar, que na verdade são símbolos que apontam para os usuários. Eles não são nem poderosos, nem reis, nem poderosos, não são os que vendem os produtos, mas é aqueles que fazem o negócio movimentar. É aqueles que fazem o dinheiro girar. É o cara que compra do mercador. É o que gira o negócio. Por isso essa ideia do piloto e tudo mais. Então referem-se aos usuários do mundo. Eles não estão entre os poderosos que formam a opinião e a filosofia do mundo. Eles não estão entre os que lucram com o modo de vida mundano, mas usufruem, eles servem, eles labutam para manter o sistema vivo e ativo e são supridos pela satisfação dos seus próprios desejos. Sentem-se abastados. Estes também lamentarão, chorarão e terão medo por verem que sua esperança na luxúria, nos prazeres desta vida desapareceu. Então, são os usuários do sistema e que depositam, irmãos, a essência da vida nesse sistema. Eu vi, certa vez, compartilhar lá comigo, uma mãe pobre, trabalhando de doméstica, de diarista, estão ganhando um dinheiro suado, difícil, duro, não perpétuo, porque tem dia que você tem limpeza, tem dia que não tem, tal. E ela foi, juntou, foi lá e comprou um iPhone pro menino. Aí filmou o dia que foi entregar para o menino. Alguém filmando, tal. Você é um bom filho, você merece. Tarará, tá. E aí o mundo inteiro ovacionou a senhora, porque ela se matou para recompensar o filho com o iPhone. E o moleque chora, vira uma comoção, uma coisa mais linda de se ver. O que vai acontecer o dia que o sistema mundo acabar? Esse povo vai lamentar, vai chorar. Porque a esperança, a alegria, a motivação de vida dele está nessas fagulhas, nessas migalhas, nessas pequenas porções aí de prazeres mundanos, consumistas e temporais. O que vai acontecer para esses caras o dia que diz, acabou, irmãos. Ô meu filho, já era. Esse mundo vai ser destruído. Só lamento, choro, desespero, porque eles depositaram toda a essência da vida deles nesse mundo. E nesse mundo que é um mundo hedonista, que é apresentado como a figura de uma meretriz, né? De uma prostituta. Tudo bem até aqui? Então,
terceira, quarta e quinta cena, ele apresenta os lamentos dos usuários do mundo, seja na figura dos poderosos, nos comerciantes ou dos que movimentam o que gira o sistema. Tudo bem até aqui? Depois nós temos então o verso 20, que é a cena de que enquanto está todo mundo chorando, os verdadeiros crentes estão fazendo o quê? Exultando, louvado seja Deus, meu Senhor, quantas vezes eu orei, Senhor Jesus, volta logo, não estou aguentando mais, e agora voltou. Ah, minha casinha vai ficar aqui, eu vou lá estar pensando na minha casinha, que nada. Ah, o meu carro que eu tirei 0, o senhor podia ter esperado um pouquinho mais. Não, eu vou lá estar preocupado com isso. Ah, eu queria ter casado antes. Meu amigo, você vai para bodas do Cordeiro, você vai para o melhor casamento da face da terra, você vai lá preocupado com isso. Ou seja, para nós, tudo a nossa expectativa acontece com o cumprimento da volta do Senhor e o início do juízo final, porque sabemos que fomos justificados em Cristo. Então, o que vai acontecer com os crentes? Exultação, verso 20, exultai sobre ela, exultai sobre a Babilônia, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. É esse sistema mundo que oprimiu a igreja, irmãos, que perseguiu os crentes, que mataram os verdadeiros cristãos, que perseguiram, que enganaram, que ludibriaram, que mentiram. E que nós temos clamado, Senhor, nos livre desse mundo mal, Pai, nos livre dessa impiedade. Pai, faça a tua justiça. Senhor, cumpra as suas promessas. Pronto, chegou o dia. É o Senhor respondendo à oração dos santos. É Deus julgando a nossa causa e estabelecendo uma situação muito melhor do que essa que nós estamos vivendo aqui. Agora, tem crente que ama o mundo, que ama o sistema mundo. Né? Tem crente que o versículo que ele mais sabe de cor é aquele: acaba não, mundão. Ah, não é versículo, não? Ah, então desculpa. Mas tem muito crente que acha que é isso. Não, Senhor, tá bom demais do jeito que tá. Meu Deus, estou ganhando dinheiro, estou ficando próspero aqui. Irmão, quem se enriquece com o sistema mundo são os ímpios. A perspectiva bíblica da riqueza é completamente diferente daquela que muitos crentes têm vivido no dia hoje. Paulo vai dizer que aquele que roubava, se converteu, não rouba mais. Antes trabalhe para que tenha com que viajar pela CVC. Não é isso que está escrito lá? Ah, não é não? Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para enriquecer. É isso que está escrito lá? Não. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe para fazer o quê? Para acudir o necessitado. Isso está na contramão de tudo, irmãos. A sua mentalidade de ser bem-sucedido nesse mundo não é para a sua ostentação e para o seu enriquecimento, simplesmente para satisfazer os seus desejos, mas é para ter, inclusive, como socorrer o necessitado. Paulo chega para os ricos, os cristãos ricos, e fala assim: olha, sejam ricos de boas obras. Agora, muito crente, não, o Senhor me dê prosperidade, o Senhor me dá, essas igrejas por aí, né, que vendem essa teologia maligna da prosperidade e conduz o crente a viver apaixonado pela prostituta. Porque vende para ele que a bênção de Deus está atrelada ao enriquecimento. Você está ficando rico? Ah, então é porque Deus está te abençoando. Mas nunca foi assim. Nunca foi assim. É só para suprir, irmãos.
tendo que comer o que vestir, estejais contentes. É esse o ensinamento. Só que não, o que é isso? Eu só vou estar contente na hora que eu tiver tudo e mais um pouco. E aí nós vamos para os nossos irmãos de países africanos, da Ásia. E aí você vê a alegria do cara, porque o cara tem lá um mingau de sorgo para comer. E aí a gente fala assim, meu Deus do céu. O que eu fiz com aquilo que o Senhor me deu? Nós não nos preocupamos, irmãos, que os nossos irmãos estão passando necessidade. Agora, já falei isso aqui, é padrão cristão. Ajudar o necessitado tem critérios. Tem pessoas que a igreja, como o Paulo ensina a Timóteo, não deve ajudar. Porque, na verdade, a pessoa está dentro de um padrão que não é o padrão de um necessitado. Inclusive, Paulo, quem não trabalha, não come. Isso assusta. Mas não tem que ajudar todo mundo sem qualquer critério? Mas o problema é que a gente já jogou fora todos os critérios e não ajuda ninguém. Então, esse equilíbrio nos falta. Então, irmãos, o contraste aqui é apresentado. Enquanto as pessoas estão chorando, lamentando, atemorizadas com a queda da Babilônia, os crentes são convidados a exultarem. O verso 20 soa como uma antecipação daquilo que é descrito depois no capítulo 19, que é o júbilo no céu. Para aqueles cujo objetivo de vida era glorificar ao Senhor Jesus e que crucificaram os seus próprios desejos, a sua própria carne, e cuja esperança estava nas promessas vindouras e não na realidade terrena, a exultação de alegria em meio à destruição é inevitável. Irmãos, o que nós mais esperamos nessa vida? Se não for a volta do nosso Senhor Jesus, então nós estamos colocando a esperança no lugar errado. Se a minha expectativa, se o meu anseio não é viver para o reino e ver o reino vindo, o Rei da Glória, né, como nós falamos na devocional hoje, pela manhã lá no grupo, a entrada do Rei da Glória, se a gente não estiver aguardando com expectativa isso, então nós não entendemos. Os primeiros cristãos, desde o primeiro século, já viviam na expectativa de que Cristo iria voltar. Nós estamos aí no ano 2023. Alguns julgam demorada, como o apóstolo Pedro vai tratar. Mas não, Deus tem o seu tempo e Ele está fazendo a obra para que ninguém se perca. Mas nós estamos muito mais perto da volta de Jesus do que os nossos irmãos do primeiro século, isso é óbvio. Só que cadê a nossa exultação e a nossa ansiedade nessa expectativa? Não existe mais. Tem gente, quando a gente começa a falar muito de Apocalipse, falar muito da volta de Jesus, tem gente que fala assim, pastor, para com esse assunto, esse negócio dá medo na gente. O senhor fica falando das coisas que estão acontecendo, e outro, depois que o senhor falou que o Apocalipse já começou, o senhor viu o tanto de coisa que aconteceu? É a boca do senhor que é maldita. É que você começa a prestar mais atenção nas coisas, né? Mas, irmão, está aí, está às portas. Ah, pastor, mas pode demorar ainda muitos anos. Mesmo que demore mais 100 anos. Perto já de todos os milênios que passou, meu amigo. Nós estamos muito mais perto. E pelos sinais, lógico que a gente não marca data nunca, mas pelos sinais, irmãos, está muito mais perto. Está muito mais perto.
Aí a última cena aí é a destruição total e definitiva, que é o último parágrafo do capítulo 18, verso 21 a 24, dizendo, ó, não tem mais voz de arpista, de músico, de tocador de flauta, de clarim, não tem mais ação de nenhum artista, não tem mais ruído de pedra de moinho, ou seja, não tem mais nenhuma produção industrial, não tem mais nada, ou seja, é o fim. O último parágrafo, então, do capítulo 18 enfatiza que a queda da Babilônia é total e definitiva. Nunca jamais será achada. Usa dessa ênfase. Nunca jamais será achada. Para dizer que é um sim, para dizer, olha, acabou mesmo. É definitivo. Uma destruição completa e para sempre. Então toda a sedução através da música, toda a sedução através da arte, da cultura, dos prazeres, do sistema, será destruído para sempre. É engraçado, é um símbolo, obviamente, mas como nós lemos lá em Jeremias, no momento da devocional na oração aqui, né? Ele sempre usa essa ideia de que as vozes dos noivos e das noivas não mais serão ouvidas, né? E quando você vai para os sermões escatológicos de Jesus, ele faz questão também de dizer que Jesus voltará enquanto ainda estiver acontecendo essas coisas. Né? Será como nos dias de Noé. Né? Comiam, bebiam, tal, davam-se, casavam e davam casamento. Depois aqui, no grande julgamento, acabou. Aí não tem mais nada. Até o dia da volta de Jesus, tem tudo isso. Aí quando Jesus vem, até a volta de Jesus, as pessoas estão preocupadas com essas coisas do sistema mundo. Aí quando Jesus vem, pronto. Aí vem o juízo final e não tem mais tempo para fazer nada. Aí é só choro e lamento da parte daqueles que estão assediados pela devassidão da Babilônia e alegria para os crentes. Então, assim, nesse contexto, nós entramos aí no capítulo 19, que fecha o 6º ciclo. Vamos lá, então, para o capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma, como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia! Louvemos ao Senhor, louvado seja o Senhor. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo.
Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando, e todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, olha aqui, falando da Babilônia, agora estamos falando das bestas. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Olha aqui, ó, a besta das falsas religiões, né? Que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. O que acontece com os dois? Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então a queda da besta do mar e da besta da terra. Aqui personificada na figura do anticristo e do falso profeta, né? Isso, mas são símbolos, irmãos. Então, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montando no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. E aí termina o capítulo 19. Então, vamos lá. Nós entramos no capítulo 19 de Apocalipse, que ainda está dentro do sexto ciclo. E esse capítulo fecha, portanto, o sexto ciclo, que trata do julgamento agora, não mais da Babilônia. O capítulo 18 diz que nunca mais será achada. Acabou a Babilônia. Só que ficou, e que aconteceu com a besta do mar, com a besta da terra? O que aconteceu com o anticristo? O que aconteceu com o falso profeta? Aí o capítulo 19 diz do julgamento sobre os poderosos e sobre todos os homens, o convite a um contraste. Né? Os crentes são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E as aves são convidadas para comer da ceia das carnes dos ímpios. Que coisa, contraste interessante. Que mostra então a queda do sistema governamental e do sistema religioso, falso religioso e filosófico, que é representado pelas duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. Então o sexto capítulo, irmãos, além dele apresentar com mais detalhes quem era a Babilônia, trata da queda dos 3 aliados de Satanás. E aí, como eu já disse, e agora? Por que ainda tem o capítulo 20, 21 e 22? Porque ainda falta descrever no mesmo período
qual era a ação de Satanás e o que vai acontecer com Satanás. Tudo bem? Então, fechando o 6º ciclo, nós vemos o julgamento dos aliados do dragão. O capítulo 17 apresenta o 3º aliado, Babilônia, o mundo. O 18 trata da queda da Babilônia no juízo final. E agora tratamos das ceias do fim do mundo. As ceias da bodas do Cordeiro, dos crentes, né, foram achados em Cristo. E o banquete dos urubus, né, das aves de rapina. Não é assim que foi dito aí? Verso 17. Então vi um anjo, posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Tá? Então essas aves aí foram convidadas a vir comer carne de mortos. Carne dos comandantes poderosos, dos cavalos, cavaleiros, que todos sejam livres, escravos, pequenos ou grandes. Então, o banquete aí dos urubus. E dentro desse banquete dos urubus, nós temos aí o julgamento da besta da terra, o anticristo, e da besta do mar, o falso profeta. Esses dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Os outros, os comandantes, poderosos, cavalo, cavaleiro, os homens livres, escravos, tantos pequenos e grandes, esses mortos, porque os urubus foram comer. É a ceia, o banquete aí dos urubus. Tudo bem? Vamos ver essas duas ceias. A primeira ceia do capítulo 19 é a ceia do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. O juízo final aqui é o contexto. Depois, então, que o juízo final termina, há louvores ao nosso Deus e o convite, pois chegou o dia das bodas do Cordeiro. Então, todo mundo é levado no céu. O verso 19 começa: depois dessas coisas, ou seja, depois do juízo final, ouvi no céu uma grande voz. Então, aí já estamos arrebatados na presença, então, do Senhor no céu. Há louvores ao nosso Deus e o convite, pois chegou o dia das bodas do Cordeiro. A noiva, que é a igreja, nós sabemos disso, o povo de Deus, ela já está ataviada, já está preparada, né? O verso 7 vai dizer, né? Alegremo-nos, exultemos e demos glória, pois são chegadas o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A igreja está pronta. Entendendo então o processo através aqui da cultura judaica sobre o matrimônio, né, nós vemos todo o processo aqui, Jesus fazendo para as bodas do Cordeiro. Dentro da tradição judaica, como que funciona o casamento judaico? O pai do noivo vai até a família da moça e fala que tem um interesse na moça. Se houver um sinal verde, então o noivo vai até a família da noiva e chega lá e faz o esponsais, que é o contrato nupcial. Ketubá, lembra que nós estudamos isso quando tratamos de casamento? Então, onde o cara chega e fala, eu quero casar com a fulana, e o pai, o que você vai dar para fulana? Onde vocês vão morar? Você trabalha com o quê? Como você vai viver? Como você vai sustentar a casa? Ele fala, não, então eu vou fazer isso, vou dar aqui para ela, tá aqui uns presentes que eu já trouxe para ela, tal, e vou pagar tanto de dote. Porque quem paga o dote na cultura judaica é o noivo, né? E aí faz o contrato nupcial, paga-se o dote e o noivo vai embora. Para um intervalo onde ele vai preparar a morada. Onde ele vai construir a casa dele, vai juntar o dinheiro para a festa.
porque a festa é longa, tem que dar presente para a mãe, presente para a tia, presente para a prima, presente para todo mundo, né? E preparar as bodas. Então aí dentro da cultura judaica você tem o intervalo aí, que é o período para ele pagar o dote e fazer os preparativos do casamento. Feito isso, o noivo pagou o dote, preparou o lugar, e quem define o dia do noivo voltar é o pai do noivo. Porque senão o cara vai lá, faz lá um puxadinho em qualquer lugar lá e fala, pai, tá pronto, vou lá buscar minha noiva. A casa caindo na cabeça. Só que é a honra do pai do noivo. Se o noivo vai lá buscar a noiva e traz a moça para morar num muquifo, e aí a família da noiva vem visitar a casa e vê que é um muquifo, meu Deus do céu, é uma vergonha pro resto da vida. Então quem fiscaliza a obra do noivo, porque o noivo está doido para casar, irmãos. O noivo está, loucão. Ele não vê a hora de buscar a noiva. Então o que ele vai? Se ele puser dar vamos passar só um cal aqui mesmo, tá bom, né? Ele vai lá, não, o chão é de terra batida, mas tá limpinho. Ô pai, você pode fazer um negócio direito aí, cara. Você vai tirar a moça lá da casa dela, você vai trazer para esse muquifo aqui que você está fazendo? É o meu nome que está em jogo. Então você vai e faz a casa direito aí. Aí ele prepara a casa, na hora que o trem está nos trinques, aí o pai do noivo que determina. Pode ir lá buscar a sua noiva. Aí o que ele faz? Dentro da tradição judaica, ele espera a virada do mês, lua nova, que é a lua mais escura. Aí ele manda um amigo começar a fazer anúncio na vizinhança da noiva. O noivo tá vindo, hein? O noivo tá para chegar. Vai lá, hein? Olha o noivo. E aí, então, a noiva se prepara. Nesse período que o noivo está lá fazendo a casa, ela fez já um enxoval, né? Já está com a mala pronta, vestido em dia, dieta em dia, tudo direitinho. E aí, quando vem o anúncio do amigo do noivo, ela, pronto, já sei. Não vai passar desse mês. Na virada do mês aqui, ele vai vir. É nessa primeira semana. Porque a lua só fica nova uma semana, não é isso? Então é nessa primeira semana. E aí ela fica esperando. Porque numa noite dessa o noivo vem e rapta ela. Rouba ela. Arrebata ela. É o mesmo termo, como ladrão. Cultura, irmãos. Cultura. E aí leva a moça, e aí sai o cortejo, porque está todo mundo sabendo, né? É aquele negócio, rouba, mas todo mundo está sabendo. E aí sai o cortejo para a festa. Lá, não sei quantos dias de festa, não vou lembrar agora, não é 3, 7 dias, sei lá, quantos dias? 7, né? É dia de festa. Aí vai, faz a festividade, aquela coisa toda, não pode faltar vinho. Lembra lá das bodas de Caná? Que Jesus teve que dar uma incrementada lá para o povo não passar vergonha? Então, aí tá, faz as festas. Essas são as bodas do Cordeiro. Jesus, como um judeu, ele executa completamente. A sua primeira vinda, ele veio para fazer o contrato nupcial. Um detalhe que eu não contei. Quando assinam a Ketubá, o contrato nupcial, eles tomam um cálice de vinho. E esse cálice é guardado. Porque vão usar esse cálice para beber vinho novamente no dia das bodas. O que Jesus fez na primeira vinda? Ele vem, faz um contrato com a noiva, toma o primeiro cálice, inclusive ele vai dizer, né, que ele anseia o dia em que vai beber aquele cálice de novo. Por quê? Porque é o dia das bodas. Ele está apontando para isso. Paga o dote. Como que Jesus pagou o dote? Morrendo na cruz. O maior dote de todos.
E foi preparar o que no céu? Lugar, morada. Quando estiver pronto, ele fala, que dia que o senhor vai voltar? Não, eu não sei, só o Pai sabe. Não foi assim que ele disse? Não que ele não sabe, ele é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, ele sabe. Mas dentro da cultura judaica, quem que determinava a volta do noivo? O Pai, depois que a morada estava pronta. Então Jesus usa todas essas expressões idiomáticas que fazem sentido dentro da cultura para apontar o contrato que ele tem com a igreja. E aqui nós temos então as bodas do Cordeiro, que é o dia que o noivo vem arrebatar, roubar como ladrão a sua noiva e levar para a festividade. Só que a diferença é que a festividade das bodas do Cordeiro não tem fim. É eterno. Então é essa figura que está atrelada todas as Escrituras. Mesmo no Antigo Testamento, você vai ver Deus falando com o povo de Israel, em muitos momentos, com essas expressões de noivo e noiva, ou de marido e mulher. Eu vos desposei, e vocês têm sido infiéis comigo. Lembra que o Senhor fala isso em Oséias, por exemplo? Você pega o livro de Cantares, Calvino vai dizer que talvez seja o livro mais difícil de interpretar, e ele é difícil de interpretar porque, na verdade, ele é um livro apocalíptico, que aponta para o noivo e para a noiva. Quem é o noivo e a noiva? Ali não está falando de relacionamento entre um homem e uma mulher. Ali é uma expressão que aponta, através de um cântico que trata de um relacionamento de um homem e de uma mulher, mas que aponta para quem? Para o noivo e para a noiva, Jesus e a igreja. E é por isso que é difícil interpretar Cantares. Porque você só vai fazer sentido para você quando você aplicar isso a Cristo. Quando você pega lá nós falamos recentemente na devocional, o Salmo 19, que divide a revelação geral e revelação especial. E na revelação geral ele usa o céu como um instrumento de sinais para a volta de Cristo. E no próprio Salmo 19 ele diz que o noivo sai dos seus aposentos. Lembra disso lá? Verso 5, se não me engano. Um salmo que está falando da revelação de Deus, e aí fala lá que o noivo sai do Oriente, do Ocidente, a percorrer o seu caminho. Por que usa isso? Porque dentro da revelação geral, o próprio Senhor Jesus diz que o céu vai dar sinais a respeito da sua volta. A volta de quem? Do noivo. Porque Jesus é o noivo. Tudo bem? Então, irmãos, dentro dessa ideia das bodas do Cordeiro, está embutido todo o processo da obra de Jesus em resgatar a sua igreja. Então, o esponsal, o intervalo e agora as bodas, né? Ceia nupcial, a vinda do noivo para buscar a noiva, 7 dias de festa, como era o padrão estabelecido aí. Então, essas são as bodas do Cordeiro. Aponta para a inauguração do novo céu e da nova terra. O julgamento já aconteceu no capítulo 18. O mundão já acabou. Agora, então, você tem a expressão do casamento do Cordeiro. No final, aí você tem agora o julgamento, a visão dos 7 julgamentos. O último julgamento é o julgamento dos ímpios, dos inimigos e dos ímpios, que é o julgamento da besta do mar, da besta da terra e de todos os comandantes. Como que ele diz, hein? Comandantes, poderosos, cavaleiros e todos, seja livres, escravos, pequenos ou grandes. Então, a segunda cena aí é esse banquete do urubu, né? Então, a partir do verso 11, volta-se o foco para o julgamento dos outros 2 aliados do dragão. O anticristo e o falso profeta, que é a personificação aí da besta do mar, da besta da terra, o poder governamental e o poder religioso. Então, a Babilônia já caiu, agora caem os outros 2. Os aliados de Satanás agiam através da coação, né? O poder
de coerção, poder governamental, da alienação, a falsa religião, filosofia, e da sedução através da Babilônia. Agora chegou a hora do julgamento. A Babilônia já caiu, porém o anticristo e o falso profeta serão lançados no inferno definitivo, né, que é aí o lago de fogo que arde com enxofre. Então o verso 20 deixa isso claro. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Tudo bem? Então, irmãos, esse banquete dos urubus aí serve como um símbolo, em contraste com as bodas do Cordeiro, da condenação eterna e do julgamento eterno de todos os inimigos da igreja e dos ímpios. Então, o céu aberto anuncia a vinda visível de Jesus, né? Nós vimos aí o verso 11, né? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O cavaleiro chama-se o quê? Fiel e verdadeiro. E aí ele vai dando detalhes para entendermos que esse cavaleiro nada mais é de quem? Quem que é esse cavaleiro? O próprio Senhor Jesus. Verso 13. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. Por que o manto tinto de sangue? Porque aquele que morreu, que pagou o preço. E o seu nome se chama o quê? Verbo de Deus. O próprio João, no seu evangelho, começa o evangelho dizendo o verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ok? Então quem que é esse verbo? É o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus encarnado, é Jesus Cristo. Então esse cavaleiro, fiel, verdadeiro, cujo nome é Verbo, e que tem a inscrição na perna, né? Numa das coxas, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o que vem aplicar o julgamento e que lança, inclusive, a besta do mar e a besta da terra no lago de fogo e enxofre. E que mata todos os demais inimigos e ímpios aí. Então, esse cavaleiro chamado fiel verdadeiro, com olhos de fogo, igual era dito lá no capítulo 1 de Apocalipse, diademas de vitória, conhecido como o Verbo de Deus, o Logos, a palavra, ou seja, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é uma descrição que remete lá ao Salmo 2, um salmo messiânico, né, e profético, aponta que quem vai julgar todos os inimigos nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Um outro convite, então, é feito. Agora os convidados são as aves de rapina. Para elas foi preparada uma ceia com a carne de todos os ímpios que serviram os aliados de Satanás. Veja que as aves vêm comer a carne daqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Ou seja, todos os não crentes, os ímpios. Porque quem recebeu a marca de Deus está na onde? Nas bodas do Cordeiro. Quem não recebeu a marca de Deus e recebeu a marca da besta, ao invés de comer, vai ser a comida. O crente vai na boda do Cordeiro, ó, festejar. E os ímpios que usaram o sistema mundo para se alegrar, para curtir a vida, agora ao invés de comer, vão ser comidos, vão virar comida de ave de rapina. Tudo bem? Então, o convidado são essas aves de rapinas, e para elas foi preparada uma ceia com a carne de todos os ímpios que serviram os aliados de Satanás. O sexto ciclo, então, é contado. Os 3 aliados do dragão foram vencidos e julgados pelo Cordeiro que venceu. A igreja, agora já adornada, né, purificada, em linho finíssimo, puro, foi levada pelo seu noivo e comemoram as suas núpcias com grande alegria. O céu fica em júbilo, ou ficou jubiloso. O noivo chegou, as bodas aconteceram,
e os inimigos não existem mais. Então é assim que fecha o sexto ciclo. Mas aí surge a pergunta: e o diabo? O que aconteceu com esse infeliz? Né? Com a serpente, a antiga serpente, o dragão. Os 3 aliados dele caíram, foram julgados, foram vencidos. Mas e o grande Beelzebul? Tá. Só que aí ele vai contar num outro ciclo. Aí ele vai começar tudo de novo, contando desde o começo o que aconteceu com Satanás, e aí o que vai acontecer com ele, que é o 7º ciclo, que obviamente também vai ser derrotado, né? Só para você não ficar aí, oh meu Deus, o que vai acontecer? Então, capítulo 20, verso 10, diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para onde? Para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que é a besta da terra, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tá? Então, só que isso ele vai contar no 7º ciclo, onde ele vai começar a tratar do assunto todo de novo, só que focando agora a queda de Satanás, a queda do inferno e o estabelecimento definitivo do novo céu e da nova terra, contando agora detalhes de como que vai ser lá no novo céu e na nova terra. Tudo bem, irmãos? Alguma pergunta? Então, o 7º ciclo recontará a história e responderá sobre o destino do dragão, a antiga serpente, o diabo, que é Satanás. Eterno. A ideia é eterna. Veja, todos os ciclos ele aponta para uma ideia de eternidade. Tanto para as bodas do Cordeiro, tanto para o sofrimento eterno. E outra, quebra aquela ideia de que Satanás tem um reino dele. Não, ele não é rei, não tem nada, não tem reino, não tem nada. Ele vai ser atormentado no lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, junto com todos os ímpios que ali estiverem. Essa é a condenação. Tudo bem até aqui? Alguns perguntam, mas o capítulo 19 não fala do aniquilamento dos ímpios? Porque as aves de rapina vão comer as suas carnes? Lembra que a gente está estudando na escola dominical sobre a essência do homem, e o homem é formado do quê? 2 partes. Aqui, em relação aos seus corpos, vão ser comida de ave rapina e de animais. Mas seu espírito, a sua alma, meu amigo, isso não tem fim para ela, é imortal. Então, o que vai sobrar para elas? Inclusive num corpo também transformado, né? O que vai sobrar para elas? Porque todos nós seremos transformados e receberemos o corpo para o juízo final. Então, o que vai acontecer? Eles não vão ter mais essa matéria tangível como a gente tem, só que vão também padecer, não mais no inferno, porque o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E nesse lugar, então, definitivo, lago de fogo e enxofre, eles vão padecer, ser atormentados pelos séculos dos séculos, com a presença da ira, da justiça do nosso Deus. A chance foi aqui e agora. A chance de salvação é enquanto há vida. Por isso pesa sobre a igreja a responsabilidade de pregar o evangelho. Nós não sabemos quem são os eleitos. Então prega o evangelho para todo mundo como se todo mundo fosse, na expectativa de que Deus alcance esses. Não tem purgatório, não tem o estado intermediário para quebrar. Não tem segunda, não é igual à escola, não tem segunda época, não tem conselho de professor. Reprovou, meu amigo, e acabou. Não tem como fazer de novo o curso lá da Ciretran, do Detran. Perdeu, já era, não dirige nunca mais. Não tem. Biblicamente falando, não.
Só na perspectiva filosófica e psicológica entra, o espírito seria a questão daquilo que nós recebemos de Deus e a alma seria os nossos pensamentos, o psique. Mas dentro da visão bíblica, alma e espírito são usados como sinônimos, é a mesma coisa. Tá? Inclusive nós estudamos isso recentemente aí na IBD. Tudo bem então, irmãos?